Estamos de volta com a doutora Inês Campolina aqui no programa Viver Direito. Ela sempre trabalhou com educação em sentido amplo e agora trabalha com direito educacional lá no SENAC. E uma das coisas que a gente conversou no primeiro bloco foi sobre inclusão e ela abriu nossa mente sobre a inclusão social, saiu um pouquinho da visão que a gente tem para entender um pouco da inclusão do ser, que inclusive foi algo objeto de pesquisa do seu doutorado, né, sobre a mediação fenomenológica. Eu gostaria de compreender um pouquinho o que seria essa inclusão do ser, por exemplo, esse sentido amplo que você trouxe. Bem, então vamos lá. Eu identifiquei no autor fenomenológico, Heidegger, que é autor da obra Ser e Tempo, uma oportunidade de analisar os fenômenos. Então, a obra Ser e Tempo vem colocando o ser aí, o ser com e o ser no mundo. E percebi que na mediação nós também temos o mediando com o outro mediando e o mediador e ele na sua relação como um todo. E me chamou a atenção na obra de Heidegger também que ele menciona que somos seres, além de seres naturais. Temos aí, né, na linha o homem, os animais como um todo, e somos categorizados como seres naturais. E Heidegger diz que nós vamos além disso, somos seres históricos. Cada um tem a sua historicidade. A pessoa nasce no seu contexto, cresce, e o fato dela vir crescendo no seu contexto, ela vai formando a sua rede referencial. Como assim? Ela tem sua história, literalmente. Isso. Cada um tem a sua história, mas no sentido que ele trouxe... Não, foi legal, todo mundo fala isso. Todo mundo tem sua história. Mas a gente nunca para entender nessa ideia assim, olha, por que temos a nossa história? Por que isso nos faz além de um ser natural? Eu entendi, legal. E se você vier me contar algo da sua história, com muita vontade, às vezes eu vou dizer, legal. Porque é a sua história, pertence a você. Então, essa questão da historicidade... Não necessariamente o outro tem que, de alguma maneira, sentir como você... Exatamente, porque a história, ela é sua. E aí nós percebemos, por exemplo, no nascimento de uma criança, ela chora, a mãe alimenta. E ela, então, identifica o choro, eu ganho o meu alimento. Essa relação é a construção do seu preconceito. Eu entendi. Então, ela vai formando a sua rede referencial de preconceitos. Como eu escrevo, como eu bebo água, como eu me visto. E essa rede referencial dos preconceitos vai auxiliando-a a resolver os seus problemas. Que até na mediação eu troco a palavra problema por questão. Então, ela consegue resolver as suas questões no seu dia a dia pela sua rede referencial. Isso porque ela está na sua pessoalidade, no seu existencial, no seu ser aí. Quando ela passa a conviver com os outros, ela então é lançada na impessoalidade. Ela já não é ela mesma, ela é o todo. E nessa impessoalidade, ela não pode esquecer dela mesma, da sua essência, da sua existência. Então, esses preconceitos que são formados pela historicidade auxiliam a resolver as suas questões no dia a dia, na sociedade. E é interessante você falar... Aí, ó, já peguei... E essa questão de falar de preconceito, interessante, é que sai também daquele senso comum do que as pessoas entendem como preconceito. Que, na verdade, é uma questão assim, um preconceito racial, um preconceito de gênero, um preconceito de não sei o quê. Sendo que, na verdade, o preconceito seria um pouco desse fenômeno que você disse, né? De você já criar conceitos e aquilo ali ser uma verdade de alguma maneira para você e isso gerar algum padrão de comportamento e tudo mais. Exatamente. É assim mesmo. Então, quando a gente olha para a mediação, se percebe que temos duas pessoas. Vamos falar assim? Porque geralmente mediação a gente trabalha com duas pessoas, com dois mediados. Mas nós vamos pegar esse exemplo. Então, nós temos duas pessoas que vêm com suas historicidades, que têm ali uma questão que elas não estão concordando, não compreendem e não concordam. E devem tomar uma decisão. E como tomar essa decisão? Então, quando se olha para a mediação, percebe-se que o trabalho do mediador é fundamental. Ele deve ter a sensibilidade, além da escuta ativa, da escuta sensível, ele deve ter a sensibilidade de perceber esses fenômenos. Ou seja, além
quando você diz escutativa e tudo mais, você diz de técnicas, né? Então, além das técnicas e das ferramentas, né, que se utiliza normalmente, você tem que perceber e se perceber naquele ambiente, né? Um autoconhecimento, uma inteligência emocional, algo que precisa de ser trabalhado na pessoa do mediador, O mediador, né? Porque uma mediação, para ela ser bem sucedida, depende muito também do modo como o mediador conduz as partes, o modo como ele trabalha essa mediação, essas partes. Facilita aquela comunicação. Isso. Se ele identifica uma postura do mediando, no qual ele percebe uma impregnação de fala de outros, então ele vai chamar a atenção do mediando para que o mediando quer. O que é realmente, o que pertence ao mediando. Qual que é a necessidade dele, para além do que o outro pensa ou deixa de pensar, do que alguém de fora pensa, Entendi. Porque quando o mediando, ele parte para a questão do brainstorm, que nós temos que fazer, né? Abrir o leque para as possibilidades, se ele não estiver consciente de quem ele é, do que ele quer, de quem é o outro, de como tudo aconteceu, ele não vai conseguir elaborar corretamente o brainstorm. Já vem com o brainstorm viciado. Impregnado. Aí vem sim com os seus preconceitos. Exatamente. Né? Com os preconceitos de todos. A gente tem muito papo para conversar, mas objetivamente conseguimos pelo menos lançar uma sementinha aí do recado, do que você trouxe aí de pesquisa. Que essa pesquisa venha se tornar um livro ou alguma outra publicação para a gente ter amplo acesso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Pela oportunidade. Vou deixar aqui o seu contato e aquelas pessoas que tiverem ainda algumas dúvidas, quiserem conversar, saber alguns esclarecimentos, podem te procurar, viu? E as portas estão sempre abertas para você aqui. Tá certo. Então, como sempre, a gente com um tema interessante. Hoje a gente falou sobre educação em sentido amplo, trouxemos aí novos conceitos, inclusão também do ser, inclusão em sentido amplo, até chegar nessa ideia da mediação fenomenológica, que tem tudo a ver com o direito educacional, com tudo que você tem trabalhado na sua perspectiva profissional. Fique com a gente, não deixe de passar na Espaço K para cuidar dos seus cabelos e fique atento às próximas programações, porque a gente está sempre com um convidado especial para instrumentalizar você, enquanto cidadão e sujeito de direito. Até mais!